Recentemente eu gravei um vídeo onde eu refutei as palavras de um pastor chamado Eliseu, onde perguntado se um cristão poderia portar armas, esse pastor, com a maior naturalidade do mundo, se utilizando do pretexto da autodefesa, ele quis utilizar a Bíblia para dizer que sim. Porém, ainda que o pretexto fosse a autodefesa, ironicamente como exemplo, ele cita a história de uma missionária que saiu para uma determinada localidade para evangelizar, e quando recebeu uma ameaça, ela foi lá e pegou uma escopeta e passou a ter em casa a Bíblia e a escopeta, porque se quem ameaçou viesse, iria levar bala. Observe-se que é um comportamento em total consonância, não só com a postura de Jesus, como com o comportamento de todos os demais apóstolos, não é verdade? Para não dizer ao contrário. Meu Deus do céu, são mentalidades dominadas por ideologia política de uma tal maneira que cega, inclusive, o bom senso. Porém, nesse vídeo, um amigo aqui comentou o seguinte: amigo, você em casa, com sua esposa e filhos, entra um bandido. Se tiver a oportunidade de defender sua família, o que você faria? Meu irmão, antes de te responder diretamente essa pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando ele se encarnou e andou entre nós, isso aconteceu num momento crítico do povo de Israel. Pois o povo de Israel estava sob o domínio do povo romano. E ser uma nação subjugada a um outro exército mais forte não era uma coisa nada fácil. Além dos perigos naturais e que são típicos de uma vida em sociedade com ladrões, estupradores e malfeitores, ainda tinha o malefício da opressão perpetrada pelo exército opressor. E que invadiam casas, extorquiam pessoas, espancavam outras, coagiam, manipulavam e praticavam toda sorte de arbitrariedades. E nessa sociedade, inclusive, já havia uma crescente efervescência dos judeus, né? Tanto quanto era natural de acontecer em todo o povo subjugado, mas especialmente entre o povo de Israel, a animosidade já se tornava cada vez mais intensa. Haviam, inclusive, facções de natureza político-religiosa, como os zelotes, que trabalhavam ostensivamente na direção de libertar Israel do domínio romano, mesmo que levando isso às últimas consequências. Nesse contexto altamente violento, arbitrário e ameaçador para a integridade do sujeito e da sua família, é que Jesus traz palavras lá no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos, né? Porque amar apenas os amigos, isso até os publicanos o fazem. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, porém eu vos digo que se no coração você já se distorcer em relação ao seu irmão, você já é réu de juízo. Sim, não resistais ao perverso. Se ele lhe pedir a túnica, dele também a capa, né? Todas essas palavras foram proferidas nesse contexto de violência e ameaça. Tanto que quando Pedro vai para perguntar a Jesus: mestre, devemos perdoar até 7 vezes no mesmo dia? E Jesus vira para Pedro e disse: não apenas 7, mas 70 vezes 7. E Pedro, na honestidade de um discípulo que tinha o coração aberto para aprender o que Jesus ensinava, mesmo encontrando no ensino de Jesus um forte contraste com a realidade do coração dele, ele honestamente virou para Jesus e disse: então, mestre, aumenta a minha fé. Sabe, esse é um comentário honesto de Pedro, que é o que eu não consigo ver nesses ditos cristãos que tiveram a mente possuída por uma ideologia política. Porque eles nem ao menos honestos eles conseguem ser em reconhecer a diferença entre a disposição natural do coração deles e o desafio da proposta do ensino de Jesus. Não, eles vão lá e alteram o ensino de Jesus, alteram a Bíblia para poder validar os seus próprios instintos e as suas próprias certezas equivocadas. E aí isso é desonesto, né? Porque eu fico aqui vendo alguns comentários de um sujeito apareceu lá dizendo: até parece que Jesus era pacifista, porque ele entrou num templo com um azorrague na mão e derrubou as barracas. Sabe, as pessoas vão pegando recortes e vão diminuindo Jesus a uma situação completamente circunstancializada, onde ninguém ficou ferido, onde ninguém morreu, onde nem sequer Jesus fez isso de maneira impulsiva. No Evangelho de Marcos diz que antes de Jesus fazer isso, Jesus esteve no templo no dia anterior, indicando ter sido uma indignação e não uma explosão desequilibrada e desvairada. Tanto que mesmo fazendo isso, os piores detratores de Jesus, que ficavam procurando um tio para poder difamar e contrariar Jesus, não tiveram o que falar acerca de Jesus. Não tiveram. Mas quando o sujeito tem a sua própria realidade e ele quer tornar isso um absoluto, de modo a extrair, inclusive da Bíblia e do Evangelho, aquilo que legalize e valide a sua própria realidade como um absoluto, é o que esses religiosos fazem concernente à violência, porque eles são escravos do próprio medo. Mas agora, por que Jesus ensinava comportamentos e gestos de paz do coração, mesmo num mundo que naquela época, como eu disse aqui, era tão hostil e ameaçador? Porque aqui está um segredo que poucos compreendem. Quando Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos,
De modo literal, na natureza, lobo come ovelha. Mas na metáfora de Jesus, Jesus estava ensinando diferenças de energia. E no mundo espiritual, o modo ovelha desarticula o modo lobo, mas o modo lobo excita o modo lobo do outro. Então, quanto mais você caminha na vida com as disposições do lobo, mais você atrai e excita lobo ao seu redor. Mas quanto mais você anda com as disposições do modo ovelha, mais você desarticula lobos ao seu redor e, por conseguinte, afasta a possibilidade deles afetá-los. É só olhar para Jesus. Veja quantas vezes ele foi assaltado. Veja quantas vezes ele foi alvo de alguma violência súbita e que causou e que vitimou pessoas, seja ele ou qualquer de seus discípulos. O que teve que acontecer só aconteceu na hora que teve que acontecer. E mesmo assim, quando aconteceu, você lembra lá do episódio no Jardim do Getsemane? É o Evangelho de João que narra isso pra gente. Pedro tirou uma adaga, cortou a orelha de um soldado romano e Jesus disse: para. Pedro, será que você não dá conta? Que se fosse para resolver dessa forma, eu clamaria ao meu pai 12 legiões de anjos e eles desceriam aqui para resolver isso no tapa. Mas não é esse o caminho, vocês não entenderam o sentido do que eu explico? Portanto, meu amigo, falando com você diretamente agora, respondendo a sua questão, que você me trouxe aqui, e levando em consideração o modo ovelha espelhado em tudo quanto Jesus viveu e ensinou, eu digo para você, eu não vivo imaginando essa possibilidade, eu não vivo cultivando essa insegurança. E olha que eu já morei num local aqui no Rio de Janeiro deveras perigoso. E era impressionante como a gente passava de carro, ou a gente passava um pouco depois de um arrastão acabar de ter acontecido, ou a gente passava um pouco antes da coisa acontecer. E isso foram diversas vezes. Inclusive teve uma vez que eu ia para subir a entrada da minha vila, tinha um traficante com um fuzil na frente da entrada. E eu não tinha visto porque estava à noite e a luz do poste bem em cima dele, eu só via uma sombra. Eu joguei o farol pedindo a ele a licença para sair. Depois que ele puxou a moto dele para frente, e aí é que eu vi quem era. Ele ficou olhando para mim, eu olhei para ele e simplesmente puxei o meu carro porque eu morava na subida de uma comunidade, um local muito perigoso, e graças a Deus nunca ninguém tocou em um fio do meu cabelo. E se um dia acontecer, isso haveria um significado absolutamente pessoal para mim e para minha família, mas eu não vivo nutrindo essa imaginação. Assim como eu não fico cultivando hipóteses. Aí se um dia eu estiver sozinho com uma mulher extremamente atraente, eu também não fico cultivando hipóteses. E se um dia um ladrão entrar aqui, e aí em nome dessa minha ansiedade... Você sabe o que é ansiedade, meu amigo? Ansiedade é o sofrimento antecipado por aquilo que nem aconteceu. E aí, um dos discursos mais prolongados de Jesus no Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 6, perceba que não é falando contra a homossexualidade, não é falando de dízimo, não é falando de nenhum desses temas que ficam virando pautas excessivas no meio religioso. O discurso mais extenso de Jesus nos Evangelhos foi falando sobre ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma, porque por mais que se preocupeis, não podereis acrescentar um côvado ao curso da sua própria jornada. Então, meu amigo, eu já nem faço essa hipótese. E eu tenho instinto, sim. O meu instinto seria defender a minha família, sem dúvidas. Mas o que eu peço a Deus, levando em consideração a sua colocação, é que seja nesse desafio que você descreveu, ou em qualquer outro, como, por exemplo, uma fechada no trânsito, que me irrita muito, eu peço a Deus sempre a graça de manifestar em mim comportamentos que sejam em consonância com o espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Consegue entender mais ou menos? Não sei se vai conseguir entender, mas espero que sim. Que Deus nos conceda luz, para que só então a gente entenda e saiba percorrer os caminhos da paz. Porque não adianta desejar a paz, falar sobre a paz, andar de Bíblia na mão e se dizer cristão, porém viver vibrando no modo lobo, retroalimentando dentro de si medos e inseguranças, imaginando cenários hipotéticos, que na verdade não te previnem e muito menos te guardam, mas só fazem alimentar o modo como a ansiedade te domina, te tornando consequentemente mais violento e vibrando no modo lobo, te deixando muito mais suscetível aos lobos do que às ovelhas. Porque a paz não é uma mágica. A paz é uma construção, é um caminho, e Jesus indicou a direção. É para pensar, gente boa.